Bem-vindos ao quadro Análise de FIIs, o quadro onde eu faço a análise fundamentalista dos fundos imobiliários escolhidos pelos meus alunos e pelos meus seguidores. E a live de hoje é especial, tá? Inclusive a pedido de vocês, vai ser um confronto dos fundos imobiliários XPIN11 e HGLG11. Beleza? Pessoal entrando aí, certo? Bateu o sininho das 8 horas. Grande Luan, meu amigo e assessor, meu assessor mais confiável do mundo. Tudo certo, cara? Temos que se ver, né? Beleza? Grande Miguel, bem-vindo, cara. Hoje o conteúdo vai ser muito show. Se vocês têm interesse em FIIs, tem bastante coisa, né? Vocês vão ver mais ou menos como é que é a linha de análise de um fundo imobiliário. E tenho certeza que vocês vão aprender alguma coisa, tá? E antes que eu me esqueça também, tá? Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Semana Viver de Dividendos, tá? Que vai acontecer dos dias 27 a 29 de setembro em 3 aulas ao vivo, tá? Quero que todo mundo esteja lá ao vivo comigo. As aulas, né, não ficam disponíveis por muito tempo, tá? Então eu aconselho realmente que acompanhem ao vivo, é importantíssimo, tá? Até para a energia ser mais legal, para a gente interagir junto, é importante, beleza? É uma série online e 100% gratuita, então vai lá no link da minha bio, tá? Quem tá aqui e ainda não se inscreveu, pode ir lá no link da minha bio, se inscreve e depois volta para cá. Beleza? Se vocês já gostam desses conteúdos que eu dou aqui, o de lá com certeza vocês vão gostar ainda mais, né? Eu tenho mais tempo, né? São 3 dias, são 3 aulas já bem planejadas e o pessoal elogiou muito na primeira edição e a segunda edição tende a ser ainda melhor. Beleza? O Paulo já mandou um salve, que é aluno. Grande Paulo, um abraço. Inclusive a gente vai fazer uma live juntos, né? Acho que na semana que vem, com certeza na semana que vem, na quinta da semana que vem, tá? E na terça da semana que vem também, eu vou fazer uma live, as 2 lives especiais com alunos, que são, sinceramente, o conteúdo que eu mais gosto de dar, tá? É engraçado porque eu recebo convites às vezes para fazer lives né, em alguns canais, em alguns Instagrams, e nada disso se compara para mim a fazer uma live com um aluno meu, porque, né, nada contra, né, quem me convida também, mas é que os meus alunos fazem parte da minha história, né? Então eu acho que qualquer pessoa se identifica muito mais em conversar com alguém que fez parte da história, que sabe, né, que identifica um pouco o pensamento. Então não percam também as lives que vão acontecer na semana que vem, beleza? A princípio terça e quinta, tá? Mas eu tô vendo, ainda tô planejando para dar alguma live de conteúdo no meio dessas 2 lives, tá? Na quarta-feira também, mas isso aí a gente vai conversando, né? Quem participa junto aí dos stories aqui do meu Instagram vai ficar ligado, vai ficar por dentro, beleza? Então antes de ir adiante, tá? E fazer o confronto, né? Nessa edição especial de Batalha de FIIs, eu vou fazer um apanhado geral, né? De o que são fundos imobiliários, comparar com o mercado de ações, né? Explicar algumas diferenças. Os fundos imobiliários que agora têm o benefício fiscal, né? Não tem tributo sobre a renda, então continuou sendo muito poderoso para quem gosta de dividendos, né? Nem se compara a investir, no meu ponto de vista, é muito melhor investir em fundos imobiliários do que em imóveis diretamente, tá? Inclusive várias pessoas já me deram depoimentos ali que aprenderam alguma coisa por aqui e chegaram à mesma conclusão, tá? Um exemplo disso é, por exemplo, a minha família, os meus pais, eles têm um imóvel aqui em Florianópolis que tem um valor mais ou menos de 500 mil reais e o aluguel é de 2 mil reais, tá? Ou seja, 0,4%, é isso? 1% é 5%? Isso, 0,4%, que é a média que se paga nos aluguéis aí, né, nos imóveis residenciais
geralmente, tá? Não sei como é na cidade de vocês, mas normalmente fica entre 0,3 e 0,5. Grande Pedrinho, um abraço, cara. E enfim, tá? Enquanto isso, nos fundos imobiliários não é raro achar fundos imobiliários que rendem 0,7, 0,8% ao mês, e a grande diferença é que, como eu falei, os fundos imobiliários têm benefício fiscal, não têm tributo sobre os dividendos, enquanto que os imóveis têm, né? Se tu tem um imóvel e tem uma renda declarada que já passa do teto do INSS, toda a renda extra que vier dos teus imóveis físicos vai ter 27,5% já na cabeça, né? Isso sem contar que se tu aluga por imobiliária, ela também fica ali com mais ou menos uns 10%. Então, desse aluguel de 0,4, tu ainda perde quase metade, né? Deixa um pouco para imobiliária, um pouco para o governo e sobra bem pouco para ti, beleza? Então, né, é o caso aí, claro que ninguém tem que sair vendendo imóvel apavorado por causa disso, né? O processo de venda tem que ser bem feito até para conseguir um bom preço, né? Quem vende imóvel apavorado sempre faz mau negócio, né? Acaba vendendo barato. Mas se planejar e fazer uma migração bem feita para o mercado de fundos imobiliários, né, e diversificar, vale muito a pena, tá? Até porque, como vocês vão ver, né, até o fator de risco que é diluído pela diversificação, no caso dos fundos imobiliários, é muito menor, porque investindo em um FII só, tá? Que tu não tem necessidade nenhuma de investir só em um FII, tu pode, com 10 mil reais, já diversificar entre vários FIIs, enquanto que para investir em imóveis diretamente, tu precisa, né, gastar centenas de milhares de reais para ter um imóvel. Se der algum problema naquela região, né, do teu imóvel ali, o risco é muito maior, né? Não tem diversificação, né? Resumindo, é isso. Enquanto que FIIs tu pode diversificar shopping, logística, se quiser botar em fundo de papel também, né? Que eu não gosto de investir em FIIs de papel porque tu não investe em imóveis, né? Na verdade são fundos de renda fixa, mas se tu quiser também pode. Diversifica em laje comercial, logística, shopping, né? No fundo tu vai ter 30 imóveis, se tu fizer uma diversificação bem feita, de alto padrão, de 3 segmentos diferentes, né? Se pegares desses que eu falei, se tu quiser botar de hospital, hotel, residencial, também tem tudo isso, né, na nossa bolsa, disponível para qualquer um, tá? Não precisa ter muito dinheiro para investir, isso é mentira, tá? Com 100 reais tu já consegue comprar cotas de fundos imobiliários. Então, chega de desculpas, né? Vamos investir aí. O mercado de fundos imobiliários, inclusive, é um mercado muito bom, tá? É um setor perene, que, inclusive, estatisticamente, né? O Brasil não tem muita base estatística para fazer análise, mas lá nos Estados Unidos, os REITs, né? Que são os fundos imobiliários de lá, no longo prazo, renderam mais do que o S&P, que é o índice deles lá de ações. Então, né, se for para investir através de fundos de índice, o mercado imobiliário é inclusive melhor do que o de ações, tá? Mas isso não se aplica se tu vai investir diretamente, tá? Se tu sabe escolher as melhores ações da bolsa e se tu sabe escolher os melhores FIIs da bolsa, as melhores ações no longo prazo elas vão te dar um maior retorno, beleza? Tem muita oportunidade boa tanto em FIIs quanto em ações. Tá? Na Bolsa Brasileira, é um mercado que está muito novo ainda, tá? Só para comparação também, já que eu falei dos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a gente acabou de bater 4 milhões de investidores, pessoas físicas na Bolsa, tá? No de fundos imobiliários não tem nem 2 milhões, eu acho. Lá nos Estados Unidos, mais da metade da população, mais de 150 milhões de estadunidenses investem já na Bolsa, tá? Enquanto aqui no Brasil, se for, né, fazer uma mensuração em porcentagem de população, 2% investe só, enquanto lá mais de 50%. Então só por aí você já vê, né, como esse mercado ainda é incipiente, ainda é novo e como, também graças a isso, tem muita oportunidade, tá? E justamente também pelo fato dele ser novo, esse mercado, o dinheiro que está entrando nele ainda é né, como a gente tem menos história e as pessoas estão entrando agora, elas sabem menos, sabem como escolher com menos qualidade, enquanto lá nos Estados Unidos já é um mercado muito mais evoluído, né? Até a parte de assessoramento, né? Toda essa parte nova que chegou aqui no Brasil de assessoramento até, né, graças à XP, que fez um bom trabalho, né? Eu sempre, de vez em quando, dou umas alfinetadas aí que
que alguns corretores, né, eu sempre falo que são exceções, né? A maioria dos corretores fazem um bom trabalho, mas quando pega um corretor, um assessor, isso aí é mania antiga minha, né? Quando eu trabalhava no mercado, o pessoal chamava muito de corretor, né? Hoje já é assessor. E se tu pega um assessor que tem má índole e ele percebe que tu não sabe muito, ele vai começar a cada vez mais subir nas tuas costas e te indicar investimentos que pegam, né, mais taxa para eles e, consequentemente, diminuem a tua rentabilidade. Então, sim, tu precisa, não dá para delegar, tá? A parte de investimento, a gente tem que, claro, né, o assessor ele te ajuda de várias formas, ele te mostra todas as alternativas de investimento que tem lá dentro, mas tu sozinho tem que saber analisar cada uma das ofertas e tomar a decisão por si só. Beleza? Só assim tu vai ter certeza, só assim tu vai ter segurança, né? Que eu falo tanto aqui no meu canal, que a gente tem que acabar com essa insegurança financeira, a gente tem que ter uma estratégia para poder aportar da maneira correta e no longo prazo garantir a nossa boa aposentadoria, né? A nossa boa liberdade financeira. Beleza? Ao contrário de investimentos em ações diretamente, o investimento em fundos imobiliários é através de fundos, né? O F ali é de fundos e como qualquer investimento em fundos, existem taxas, né? Claro, tem um gestor, tem um administrador, então tu paga taxa de administração e às vezes também taxa de performance. Grande Abud, boa noite. Paulo falou, e o meu gerente que já chegou a me dizer que investir em ações não é bom. Segundo ele, o bom mesmo é título de capitalização. Olha aí, ó. E é isso que eu sempre falo também, tá? É por isso que eu elogiei a XP agora há pouco. Né? Realmente, o Brasil tinha, né, ainda tem até hoje, né, meio que um oligopólio bancário. E a XP é que quebrou isso, que se preocupou em levar a educação financeira e é por isso também que ela deu muito certo, né? Então, entre gerente de banco e assessor, tu vai estar muito melhor na mão de um assessor do que de um gerente via de regra, tá? Nunca todo, né? Não dá para toda generalização é burra, mas via de regra, na média, os assessores são muito mais bem preparados aí para lidar com esses mercados mais modernos, digamos assim. Beleza? Se o teu gerente fala mal, tem que falar com o Luan aí, ó, que é meu amigo de infância e que eu confio plenamente aí que faz um bom trabalho. Beleza? Ao contrário também, né, os dividendos, como eu falei agora, não são taxados nos casos dos FIIs, tá? Enquanto que no caso das ações, eles por enquanto não são taxados, mas logo vão ser taxados em 15%, tá? Porém, por outro lado, na valorização da cota, tu tem que pagar 20% de imposto no caso dos fundos imobiliários, tá? E no caso de ações, tu também, na verdade, tu também tem que pagar, só que tu tem isenção caso tu venda abaixo de 20 mil reais por mês, tá? Que eu acredito que seja o caso da maioria das pessoas, então eu também recomendo sempre, né? Caso vá fazer uma venda de mais de 20 mil reais e que tu não precise daquele dinheiro imediatamente, vai fazendo a venda fracionada, né? Senão tu vai pagar uma parte para o governo, beleza? A declaração é por meio de DARF, tá? Até o último dia útil do mês seguinte ao da operação de venda, tá? E pode ter compensação somente entre ganhos e perdas do mesmo mercado de fundos imobiliários, tá bom? Os FIIs são negociados igual às ações. Pelo home broker, tu entra lá, coloca o código, vai lá, bota a ordem de compra na quantia que tu quer, é bem mais simples do que se imagina, tá? Não deixe o medo te paralisar de fazer essas operações, tá? Eu tenho vídeos, inclusive, aqui no meu Instagram mostrando como se compra, no meu canal também tenho, caso tenha interesse, beleza? Então, para quem não investe aí, o que não é o caso, a maioria dos meus seguidores já investe inclusive de uma forma bem agressiva, meu público é bem qualificado. Tá? Mas caso seja, né, tem alguém ainda que não investe, não fica paralisado. O primeiro passo é o mais difícil, mas também é o mais libertador. Tá bom? Vamos lá. Os principais fatores que a gente deve observar para analisar fundos imobiliários,
tá? Segundo a análise fundamentalista, que na verdade a análise tanto de ações quanto de fundos imobiliários, elas têm a mesma base, né? Tu tá fazendo um investimento num negócio que gera renda. Claro que investir em ações, dependendo do negócio, ele vai ser mais complexo ou mais fácil de tu entender, né? E no mercado de fundos imobiliários, eu sempre até falo também para todo mundo que é um ótimo primeiro passo na renda variável, porque é mais fácil de tu analisar e também porque tu tem menos chance de errar, tá? É muito mais fácil tu errar investindo em ações e perder dinheiro, tá? E não é difícil fazer isso. É muito fácil tu perder dinheiro em ações e investir em coisa errada, tá? A volatilidade é muito maior, então a chance de tu entrar em pânico é maior, vender em pânico, né? E acabar fazendo um mau negócio, perdendo dinheiro, sem contar o estresse que tu acaba sofrendo por não saber o que está fazendo, né? Então, como em qualquer negócio, né? Se tu fosse investir na padaria da esquina da tua casa, tu ia querer saber qual é a lucratividade daquela padaria. Então, da mesma forma, tu quer saber qual é a lucratividade dos imóveis daquele fundo, né? Ou no caso de ações, qual é a lucratividade da empresa, de cada ramo de negócio da empresa, tá? E também tu quer saber qual é o preço que tu está pagando e comparar esse preço, que no caso é o valor de mercado, tanto do fundo imobiliário quanto de ações, e comparar com o lucro, tá bom? No caso dos FIIs, a gente faz isso através do dividend yield, que no caso de ações não pode ser feita a análise com base no dividend yield, porque cada ação tem a sua política de dividendos, tá? E mesmo a mesma empresa, ela varia de um ano para o outro. Ela às vezes distribui em meses diferentes, às vezes ela passa por um perrengue, né? O setor acaba sofrendo, como agora provavelmente vai acontecer por causa da crise hídrica, como aconteceu nos fundos imobiliários também, que eles retiveram lucros para resistir a essa crise do Covid, que bateu em cheio no setor de fundos imobiliários. E normal, tá? Por isso também que não se garante que o dividend yield vai se manter fixo ano a ano, ele varia, tá? E a tendência é que se tu investir em uma boa ação ou em um bom FII, no longo prazo os dividendos vão aumentar cada vez mais, beleza? E a gente também quer saber, principalmente no caso de fundos imobiliários, qual é o valor patrimonial. Como a gente está falando de imóveis, tá? O valor patrimonial ele tem ainda mais relevância, porque é um negócio que depende muito de ativos, né? Imóveis. Então o PVP ele é mais importante na análise de FIIs do que na análise de ações, tá? Exemplificando, eu nunca compraria um FII com um PVP acima de 2, nem de acima de 1,5, né? Na verdade, não vale a pena, porque não existe milagre com imóvel. Ninguém consegue fazer uma renda com um imóvel. Ninguém consegue fazer mágica, né? Então, se um PVP de um imóvel está acima de 1,5, provavelmente tem muito otimismo ali e eles não vão conseguir dar uma renda que justifique todo esse otimismo, tá? Por outro lado, eu pagaria mais do que 2 de preço por valor patrimonial ao investir em uma ação, tá? Apesar de, logicamente, eu preferir pagar menos do que isso, o mercado de ações ele é mais diversificado. Existem empresas que dependem menos de ativos, né? Empresas de tecnologia, por exemplo, tu pode aceitar pagar um PVP acima de 2, acima de 3, mas não acima de 20, né? Existe um limite também para isso. E tá cheio de gente aí pagando PVP acima de 15, acima de 10 nas empresas de tecnologia, quando isso é claramente um otimismo exagerado e eu diria até uma bolha, dependendo da empresa. Beleza? A gente quer também analisar duas taxas no mercado de fundos imobiliários, a taxa de inadimplência e a taxa de ocupação, tá? A Nayane perguntou o que é o PVP. Desculpa, eu até tenho aqui anotado para explicar depois. PVP é preço por valor patrimonial. É uma fórmula que permite tu descobrir o quanto tu está pagando para se tornar sócio daquela ação ou daquele fundo imobiliário, comparado ao patrimônio líquido, tá? Vamos fazer uma comparação bem prática aqui. Vamos dizer que eu tenho de ativos, né? Vamos dizer como se eu fosse uma empresa. Eu tenho de ativos 2 casas de 200 mil e um carro de 100 mil. Então eu tenho 500 mil de ativo. E de passivo eu tenho o financiamento do carro e de uma das casas. Uma casa está completamente quitada. Então eu tenho 500 mil de ativo
e 300 mil de passivo. O patrimônio líquido, eu gosto de resumir as coisas, né? Sempre explicar da forma mais objetiva, é o ativo sem dívidas, tá? Porque basicamente o passivo é endividamento. Então, no caso, né, o ativo menos o passivo, que é igual ao patrimônio líquido, seria de 200 mil reais. E aí, né, como eu sou uma empresa de capital aberto, ou um FII de capital aberto, negociado na bolsa, eu estou sendo negociado a um valor, né? E, né, que é o meu valor de mercado. E o valor de mercado é o resultado da cotação vezes o número de cotas. É por isso que a cotação não significa nada, tá? Se uma empresa tem a cotação de 40 e a outra tem a de 20, isso não significa que a empresa que tem a cotação de 40 valha mais do que a outra empresa que tem cotação de 20, tá bom? Inclusive, vocês podem pegar depois e pesquisar aí o valor de mercado de vários e vocês logo vão achar alguns exemplos que vão quebrar esse preconceito que muita gente tem, tá? Por que isso acontece? Por que não significa? Porque cada empresa tem um número de cotas emitidas diferente uma da outra, beleza? Então, a gente tem que sempre se basear no valor de mercado. Então, o preço por valor patrimonial, explicado que é o patrimônio líquido, é o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. Então, se esse indicador é 1, por exemplo, significa que o valor de mercado e o patrimônio líquido são iguais, ou seja, o fundo ou a ação está sendo vendida pelo mesmo valor do seu patrimônio líquido, tá? O que é comum no caso de FIIs, por incrível que pareça, isso não tende a continuar assim, tá? Eu acho que no longo prazo, como eu falei, quando o mercado se desenvolver mais, as pessoas, né, vão cada vez mais gente comprando, mais liquidez, mais força compradora, as oportunidades vão secar. Então, né, a melhor hora para se investir foi há 10 anos atrás, a segunda hora melhor para se investir é hoje. Beleza? Sempre esses indicadores de preço, tá? Comparando o lucro ou o valor patrimonial com o valor de mercado, eles são muito importantes, porque preço importa. Um bom negócio é aquele negócio onde tu compra bastante participação em lucros ou em patrimônio por pouco preço, né? O bom negociador quer sempre levar mais para casa pagando menos. E na bolsa a gente tem que, né, na verdade, a gente não tem como negociar com o cara do outro lado, mas a gente tem como ver as oportunidades e escolher aquela que está com a menor relação de preço por participação, para comprar mais participação por menos preço, tá? Quanto à rentabilidade esperada, tá, do mercado de fundos imobiliários, eu botei aqui eu falo sempre daquela metáfora, né, de aprender a dirigir, que o mercado de fundos imobiliários ele é muito bom para quem está começando a flertar com a renda variável, porque via de regra ele é um mercado menos volátil, então vai ter menos risco, né? Como algumas pessoas gostam de classificar a volatilidade, o que não é o meu caso. Para mim, risco é quando tu não sabe o que está fazendo e quando tu tem o perigo de perder o teu dinheiro, tá? O que não acontece se tu está investindo na bolsa com foco no longo prazo, tá bom? Só perde quem vende, tem um ditado que fala isso, né? Mas esse ditado logicamente está errado, né? Não é porque leva as pessoas a acreditar que não devem vender nunca, o que também é um erro, tá? A gente tem que comprar dos pessimistas e vender para os otimistas. Beleza? João Vitor perguntou qual é o PVP ideal. Cara, no caso de fundos imobiliários, não paga mais do que 1,1 no PVP, tá? E no caso de ações, como eu falei anteriormente aqui, não cria esse preconceito. Não cria esse preconceito. Existem setores e setores, né? O setor de tecnologia naturalmente consegue te dar um retorno maior sobre o patrimônio, porque depende menos de ativo, né? Por outro lado, o setor elétrico, tu não vai querer pagar um PVP acima de 3 por uma empresa do setor elétrico, tá? Não é interessante, beleza? Porque, né, apesar de não ser imóvel, também é um setor que depende bastante de ativos. Beleza? E mesmo investindo em tecnologia ou em empresas que são mais asset light, como se fala esse termo novo aí, né, que dependam menos de ativos, mesmo assim a gente tem que dar preferência sempre para o PVP menor, tá bom? Não que seja só isso o importante, tem que analisar lucro, tem que analisar margem, endividamento, governança, tá? Tudo isso que eu passo aqui na live já ajuda muito a tomar uma decisão melhor, mas a análise completa mesmo, ela, né, eu tenho, né, demanda
várias horas de aula para explicar um negócio desse com mais profundidade, né? Mas, ficando aqui em uma aula, eu tenho certeza que já vai melhorar muito a qualidade de análise de vocês, beleza? E como eu estava falando, o mercado de fundos imobiliários ele é muito bom para quem está iniciando na renda variável, ele é menos volátil e já garante uma boa rentabilidade, tá? Além dos dividendos, que tem o benefício fiscal, no caso dos FIIs, e que te permitem ficar comprando, né, e reforçando a tua bola de neve conforme tu vai recebendo eles, o que é muito bom, tá? Isso dá uma segurança maior também para quem está investindo, porque caso o valor da cota caia, tu vai ficar feliz porque tu pode, com a própria renda daquela cota que tu tem, tu pode ir lá e comprar mais, beleza? E como eu já falei aqui também, né, claro que é bom o primeiro passo no mercado de FIIs, mas o melhor ainda é desenvolver mais apetite ao risco, aprender como analisar e como investir nas melhores ações da bolsa, porque no longo prazo é ali que está a verdadeira porrada. Beleza? Eduardo Gomes perguntou qual a diferença entre FIIs híbridos e de papéis. Os FIIs híbridos, eles na verdade eles são uma mistura de FIIs de tijolo com de papel, tá? Então eles vão ter tanto papéis, né? CRIs, via de regra, normalmente é isso, ou então cotas de outros FIIs, e também vão ter imóveis, beleza? Os FIIs de tijolo têm imóveis mesmo, né? Tijolo, enquanto os FIIs de papel investem em ativos de renda fixa no ramo imobiliário, os CRIs, ou então em cotas de outros fundos imobiliários. Fechou? Agora vamos aqui para a nossa batalha. XP e N11 contra HGLG11. Tá, eu tomei o cuidado de pegar dois fundos do mesmo segmento aqui para a gente poder fazer uma comparação mais justa, né? E isso aí, João Vitor falou tudo. Liberdade financeira mora nos investimentos de longo prazo. Beleza. Agora eu vou focar aqui, galera, tá? O valor de mercado do XP e N11 é de 632 milhões. Grande Bruno, um abraço, cara. 632 milhões, enquanto do HGLG... Na verdade, deixa eu jogar isso aqui na outra tela. Que daí eu posso fazer a comparação direto um com o outro, né? Fica mais legal, né? Já que eu estou confrontando. É um novo formato de live de FIIs. Não é mais uma sequência, eu preciso ficar confrontando um contra o outro, né? Então, beleza. Enquanto o XP e N11 tem um valor de mercado de 632 milhões, o HGLG11 tem um valor de mercado de 2,983 bilhões. Ô, Brunão, valeu, cara. Um abração aí. Boa noite, cara. Direto de Miami. Então, vamos lá. Então, né, como a gente pode ver, o HGLG ele tem um valor de mercado muito maior do que o XP e N11 e, consequentemente, né, uma liquidez muito maior também. Então, nesse quesito, tá? Caso tu seja uma pessoa com muitos milhões para investir em FIIs, tu tem que se preocupar com uma coisa chamada liquidez, que é o número de negócios que se faz naquele ativo durante um dia, tá? Tu não pode chegar, por exemplo, né, no caso aqui, o XP e N11, ele tem uma liquidez média diária dos últimos 2 meses de 925 mil reais. Ou seja, todo dia são comprados e vendidos quase R$1 milhão de XP e N11. No caso do HGLG, a liquidez é de 7,8 milhões, tá? Ou seja, né, 8 vezes o do XP e N11. Se tu vai lá e tu coloca uma ordem de compra de 500 mil para comprar HGLG, tranquilo, tá? Tu não vai afetar muito o mercado. Agora, se tu for lá e colocar uma ordem de 500 mil para comprar XP e N11, tu vai afetar o mercado. Se tu não botar a ordem aos pouquinhos, tá? Tu vai puxar muito o preço para cima e aí tu pode perder até uma rentabilidade, né? Perde a oportunidade de fazer um preço médio melhor. Então, se tu vai entrar com muito dinheiro, tem que entrar pingando, tá? Quando tu tá investindo em ativos com baixa liquidez, como é o caso do XP e N11 ou em small caps, né, no caso de ações, beleza? Mas é justamente, tá, o que é o ponto negativo são duas faces da mesma moeda. O ponto negativo da liquidez é justamente por isso
que menos, né, pessoas acabam investindo em um fundo. No caso aqui no XPN11. E é por isso que vocês vão ver que o fundo da XP de logística ele está com bem mais desconto sobre o valor patrimonial, tá, do que o fundo HGLG11. Beleza? O número de cotista do XP Industrial, XPN11, é 52.255, enquanto o número de cotistas do HGLG11 é 294.484. O HGLG11 é o terceiro maior FII do Brasil, terceiro maior peso no IFIX, desculpa. E se tu não sabe também o que é IFIX, não tem problema, tá? O IFIX é como se fosse o Ibovespa, só que do mercado imobiliário, tá? Assim como ações compõem o Ibovespa, Vale, Petro, Itaú, né? As grandes empresas compõem o Ibovespa, os grandes FIIs também compõem o IFIX. E o HGLG11 é o terceiro, né, maior na composição do IFIX. É como se fosse a Petro hoje no Ibovespa, né? Os três maiores compositores do Ibovespa, as três ações com maior peso no Ibovespa hoje são Vale em primeiro lugar, em segundo lugar o Itaú e em terceiro lugar a Petro. Beleza? E a participação no IFIX do XPN11 é 0,677% e do HGLG11 é 3,326%. O que isso significa? Nada, tá? Só significa, na verdade, que o HGLG11 vai acompanhar um pouco mais de perto o IFIX, enquanto o XPIN11 ele é mais independente, tá? Mas, por si só, isso não significa nada, tá? Isso não diz nada sobre a qualidade do fundo, porque para compor tanto o Ibovespa quanto o IFIX, só são levados em consideração dois fatores que, na verdade, são fatores irrelevantes para dizer se aquele negócio é bom ou é ruim, que são o valor de mercado e volume de negócios, tá? Porque o que leva, né? O que leva um negócio a ser bom, né, ou a ser ruim? É gestão de dívida, é lucratividade, é governança, e nenhum desses fatores é levado em consideração para se investir, né? Quando tu está investindo em um ETF, por exemplo, tu não está considerando nada disso, tu está botando tudo que tem naquele índice dentro da tua carteira, não importa se dá lucro ou se dá prejuízo, não importa se tem uma gestão boa ou ruim, não importa se está endividado ou não, tá? Não importa as perspectivas do setor. Galera, não é essa live aqui não participa ao vivo, tá? Eu vi que tem algumas pessoas mandando participação aí, solicitação para participar ao vivo. Eu não faço mais isso. Beleza? Acompanhem aí, de preferência, ó, com uma canetinha e anotando. Beleza, galera? Esse conteúdo aqui, se vocês gravam, fixam, vocês conseguem analisar melhor, né? Ou nas lives de ações, e no longo prazo melhora a rentabilidade de vocês, melhora a qualidade de vida, porque quem investe sabendo o que está fazendo tem mais segurança, né? É isso que eu prego muito também, é isso que eu valorizo muito também na minha vida e que me estimula a aprender também sempre mais, tá? É estar junto de pessoas que têm a mesma filosofia e sabem o que estão fazendo, beleza? Ponto positivo dos dois fundos aqui, que eu achei bem legal, a taxa de administração dos dois fundos é 0,6%, muito baixa, quando comparada a outros FIIs aí, que às vezes cobram 1,5%, 1,3%, tá? No longo prazo, esse 1% de diferença parece pouco, mas faz bastante diferença, beleza? Nenhum dos dois fundos cobra taxa de performance, que é outra coisa ruim, beleza? E outra coisa, uma coisa que eu sempre bato aqui, que eu acho ridículo, é que a taxa de administração dos FIIs ela é cobrada com base no valor de mercado e não no patrimônio líquido do fundo, tá? Então, às vezes, o patrimônio líquido é 1 bilhão, se o valor de mercado for 2 bilhões, a taxa de administração vai ser sobre 2 bilhões, mesmo que o cara só tenha que lidar com o patrimônio de 1 bilhão, tá? Eu acho que acaba tendo um conflito aí, mas isso está fora do meu controle, né? Está fora do nosso controle. Cabe a nós simplesmente saber qual é a taxa e aceitar ou não pagar ela, beleza? Agora, vamos para o PVP. No caso do XPN11, como eu falei, né, isso aqui também é um pouco por causa da liquidez. Como o XPN11 ele tem menos liquidez, naturalmente ele vai ser um pouco menos valorizado, um pouco menos comprado no mercado. Os tubarões não vão conseguir comprar
esse fundo aqui, porque eles não vão conseguir, né, vender muito volume ou comprar muito volume se alguma coisa acontecer com o fundo deles. Se eles precisarem fazer um grande saque, eles não vão conseguir sacar do XPIN11 da mesma forma como eles sacariam do HGLG11, tá? E é por isso que o PVP do XPIN11 está em 0,86, tá? Ou seja, um desconto de 14% sobre o patrimônio líquido. Para cada R$ 1 de patrimônio líquido, tu paga 86 centavos para virar cotista do XPIN11. No caso do HGLG11, o PVP é 1,11, ou seja, ao invés de um desconto, tu paga um prêmio de 11%. Para cada R$ 1 de patrimônio líquido do HGLG11, tu paga 1,11. Tá? Vandre Personal, Bitcoin vale a pena? Não é aqui, cara, tá? Tá cheio de vigarista aí na internet fingindo que Bitcoin tem fundamento, sendo que Warren Buffett já falou que não tem, Charlie Munger já falou que não tem, Paulson já falou que não tem, tava vendo a entrevista dele. Paulson foi o secretário do Tesouro Americano durante a crise do subprime de 2008, bem legal a entrevista dele, inclusive, que falou sobre Bitcoin. Só tem inglês, infelizmente, mas se jogar no Google vocês acham, tá? E Luiz Barsi também já falou, já deu declarações que acredita que o Bitcoin, e não só o Bitcoin, como todas as outras criptos, são uma bolha, tá? Então, né, não é que não se deva investir, mas é aceitar que é especulação, e eu recomendo que bote muito pouco do capital, tá? Porque no fundo, eu já tentei escutar algumas pessoas que se diziam experts em cripto e, na verdade, elas não sabem de porcaria nenhuma, beleza? Então, como eu prezo muito pela segurança na hora de investir, eu prefiro investir em mercados que estatisticamente, né, com uma base estatística de centenas de anos, é comprovado que eles dão certo no longo prazo, tá? Em criptomoedas eu não tenho essa base e eu prezo pela minha qualidade de vida, pela minha segurança financeira, então eu continuo investindo nesses mercados que eu já domino, beleza? Seguimos em frente. Outro indicador, tá, que é importante analisar em fundos imobiliários é o FFO, Funds from Operations. É como se fosse o lucro operacional dos FIIs, tá? Porque ele leva em consideração somente a renda e desconsidera a valorização e desvalorização dos ativos, e também desconsidera as vendas e compras de ativos no período. Beleza? Logicamente, né, que como ele deriva da renda, ele é essa renda recorrente dividido pelo valor de mercado, né? No caso do XPN11, ele é 9,94%, e no caso do HGLG11 é 8,18%. Esse indicador é quanto maior, melhor, tá? Na verdade, o dividend yield, inclusive, ele sustentavelmente, a longo prazo, ele vai se aproximar do FFO, porque se uma empresa começa a distribuir mais dividendos do que ela produz de renda, ela vai ter que se endividar e no longo prazo isso não é sustentável. Então, o ideal é que o dividend yield seja um pouquinho abaixo do FFO, beleza? E lógico que a gente não tem que desconsiderar a valorização dos ativos que um fundo imobiliário tem, né? Mas aquilo ali não gera renda efetivamente para nós. Apesar de sim, né, tu como cotista de um fundo, tu também tem direito à valorização do imóvel daquele fundo. Mas isso vai ser respondido através da valorização da cota e não através da distribuição de renda. Tá? Não é porque um imóvel vale 1 milhão que tu pode chegar e distribuir 200 mil reais. Não, tem que pegar a renda que ele dá, né, menos de 100% dessa renda que ele dá, distribuir, investir um pouco em melhorias e tal, e é assim que se leva um bom investimento em imóveis. Tá? E apesar do FFO do XPN11 ser melhor do que o HGLG11, o dividend yield do XPN, eu vou falar só XP e HGLG, tá? O dividend yield da XP é 7,8, enquanto o da HGLG é 8,18, tá bom? Mas, como eu falei, o FFO é mais importante. No longo prazo, o dividend yield do XPN11 tende a aumentar,
aumentar e aí ao encontro desses 9,94%. Salve, Lirion! Tudo bem, cara? Precisamos jogar um poker, hein? Qualquer dia. Aliás, o mercado financeiro tem muito a ver com o poker também, né? Para quem joga aí, acredito que a maioria das pessoas não joga, mas quem joga tem muito a ver com porcentagem, controle de risco, controle de banca, né? Mas é um pouco mais complexo, né? Tem que ter a visão de sócio e analisar vários indicadores. Mas no poker tem que ser mais rápido, né? Saber o tamanho do pote, saber o tamanho do blind. Quem sabe jogar, né? Quem não sabe jogar, faz qualquer coisa ali também e deixa dinheiro na mesa. É bom para deixar dinheiro para quem sabe jogar. No mercado também, quem não sabe comprar e vender e aproveitar as melhores oportunidades no longo prazo, é a matéria-prima do mercado, né? Como fala também, né? Acaba deixando dinheiro na mesa e aí quem sabe vai lá e no longo prazo embolsa esse dinheiro que a galera que não sabe investir deixou na mesa. É mais ou menos a mesma coisa. Beleza? A rentabilidade dos últimos 12 meses do XP foi de menos 10,57%. Isso sem considerar os dividendos, tá? E a do HGLG foi de mais 3,83%. Agora vamos para uma análise mais profunda de cada um deles, tá? Agora eu vou falar de cada um. Ó, o Eduardo falou, Peter Lynch sempre comparou ações com poker. O Peter Lynch é o cara. Inclusive o livro dele tá aqui, ó. Ó. Fica a recomendação aí, tá? Esse cara aqui conseguiu um retorno de longo prazo no mercado de ações de nada menos que 29% ao ano, tá? Se tu investe R$500 por mês com essa taxa de retorno no longo prazo, tu fica multimilionário, beleza? Nas minhas projeções eu uso 15%, modestamente 15%, por mais que eu acredite que no longo prazo eu vá ganhar mais, eu faço com 15%, tá? O que também já gera uma bola de neve muito poderosa, beleza? No caso de renda fixa, tu pode jogar na projeção uns 8%, e no caso de fundos imobiliários, se tu escolher os melhores, pode jogar uma projeção de 12%. Tudo isso é matéria da primeira aula da Semana Viver de Dividendos, onde eu falo sobre planejamento de aposentadoria ou liberdade financeira, tá? Quem não se inscreveu ainda, vai no link da minha bio e se inscreve, tá? É um evento online e gratuito que é muito bom, muito legal. São 3 aulas ao vivo, eu posso me aprofundar muito mais, né, em toda essa matéria. Então, se vocês já acham que aprendem bastante coisa aqui, lá é muito melhor. E é muito mais legal também, né? Tem mais gente. É um clima que é diferente. É pelo meu canal, né? Não é aqui pelo Instagram. Então, não percam. Sinceramente, eu falo do meu coração mesmo, né? Vocês sabem que um dos meus princípios é ser 100% íntegro, 100% honesto aqui. Até, inclusive, por isso que eu dou essas lives para mostrar que eu sei ensinar, né? Tento sempre dar as fontes de onde eu busco, e o que eu estou falando que vale a pena se inscrever porque vale a pena mesmo, beleza? João Vitor perguntou se eu tenho algum curso. Tenho, mas no momento as vagas estão encerradas, tá? Quem sabe eu abro as vagas no final da Semana Viver de Dividendos, beleza? Fica a dica, acompanhem por lá, até porque quem participa das 3 aulas no final recebe um bônus para entrar na turma. Beleza? Então aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, a evolução da vacância. Como se inscrever? Pelo link da minha bio, Fábio. Vai lá no meu perfil do Instagram, tem um link lá e se inscreve, tá bom? Conhece o evento e se inscreve. Léo Assis perguntou, quanto menor o PVP, melhor a oportunidade? Não é só esse o indicador que deve ser analisado, tá? Mas entre duas situações iguais, digamos que esteja tudo igual, né? Os dois ativos que tu esteja comparando tenham todo o resto igual. Só o PVP que muda, vai sempre pelo PVP menor, tá? O indicador PVP, quanto menor ele é, melhor. Significa que tu estás pagando menos por participação no patrimônio, tá? E um bom negócio basicamente é justamente isso, né? Tu pagar menos por participação de patrimônio ou por participação em lucros de empresa ou de imóveis.
Beleza? Vamos agora, eu vou pegar de cada um por um, tá, galera? Fiz as comparações macro aqui, tá? Já deu para perceber que entre os dois eu prefiro o XPIN11, tá? Ele tem essa pegada de small cap, ele tem um pouco menos de liquidez, mas se tu não vai comprar mais do que 200 mil reais em um dia desses fundos imobiliários, não vai fazer diferença essa falta de liquidez que tem no XPIN11. Afinal, tem 925 mil reais negociados todos os dias. Beleza? Para o pequeno investidor não faz diferença. Então, tu pode aproveitar e comprar com esse desconto sobre o patrimônio, que no longo prazo, né, quanto mais tu comprar com desconto, melhor vai ser para ti, porque tu vai ter mais renda por menos preço pago, tá? E esse é o segredo para criar uma bola de neve mais poderosa. E quando a gente investe em imóveis, a gente tem interesse em saber como estão os imóveis, né? Se eles estão locados ou não. E no caso aqui do XPIN11, a vacância física em porcentagem da área construída do imóvel está em 11%. Do HGLG está em 8%. Vou até mostrar para vocês, ó. Isso aqui é uma característica dos fundos de logística, tá? Deixa eu só botar isso aqui. Olha só. Vocês veem aqui, ó. Tava em 15, ó. Aí do nada vai para 8, 7, 8, 8. Esse aqui no caso é o HGLG. Esse aqui é o XPIN, ó. Que tá em 11 atualmente ali em julho, tá vendo? Aqui já tá em agosto, tá mais atualizado. Por que foi de 15 para 8 do nada? Porque os fundos de logística, eles têm essa característica, como são poucos e grandes imóveis, às vezes terminam um contrato, né? E digamos que no caso o XPIN tem 6 imóveis. 6 imóveis, eu anotei. Isso, 6 imóveis, sendo 6 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. O HGLG ele tem 13 imóveis, tá? Sendo a maioria em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e também aqui em Santa Catarina, em Blumenau, na terra dos alemães, Oktoberfest. Alguém aí já foi na Oktober, não? É uma loucura. Quando eu era mais novo eu ia de noite, depois com o tempo ficou... O cara vai pagando para não se incomodar. O cara paga para não se incomodar quando fica mais velho, né? Hoje eu só vou lá de dia, faço as coisas lá devagarinho, com espaço. De noite é só pra gurizada muito louca que fica bêbada dançando lá. A pessoa vai me chamar de velho, né? Mas já passou, essa minha fase aí já passou. Hoje eu tô mais da paz já. Beleza? Então, né, os fundos de logística, ao contrário dos fundos de shopping, eles têm mais variações de vacância. Então, como vocês viram ali, pula de 15 para 8, dependendo se tem menos imóveis, pula de 20 para 40 ou de 40 para 20. Beleza? No caso de shoppings isso não acontece, porque os shoppings eles são formados de vários microimóveis, né? Então a vacância ela vai subindo como se fossem ondas assim, ela vai mudando, tendo variações menores de mês a mês, tá? Por causa dessa característica. Apesar de às vezes um fundo de shopping ter só 5 imóveis, ao invés de 6 como tem o XPIN11, dentro de um shopping tem centenas de lojas, né? Tem vários microimóveis ali dentro. E a alocação acontece em cada um desses microimóveis. Por isso que a variação de vacância acontece mais forte nos fundos de logística. Beleza? Então, no quesito vacância, o HGLG está com menos vacância, 8% contra 11% do XPIN11. Quanto aos contratos, tá? Uma coisa importante para se analisar também é ver qual é o índice de reajuste, que pode ser IPCA, IGPM, ou CDI também, às vezes tem, tá? Mas via de regra, imóveis é IGPM. E quanto mais atrelado ao IGPM, agora, atualmente, melhor, porque o IGPM disparou, né? O IGPM 12 meses está quanto? Está mais de 20%, né? 12 meses. Vamos ver aqui, ao vivo. Com esse resultado, o índice é 16,75% no ano e 31,12% em 12 meses. Então, nesse quesito,
XP e N11, como tem 3% a mais vinculado ao IGPM, acaba ganhando. Beleza? KV Berne, qual o melhor FII de tijolo que você tem? Eu invisto, o meu capital é 100% em ações, tá? Não que os FIIs sejam ruins, mas como eu sei analisar ações, né? Tenho bastante experiência, já trabalhei em mesa de operações, né? Por 2 anos, sou certificado há mais de 8 anos. Eu sei que é no mercado de ações que eu vou ter a maior rentabilidade de longo prazo, tá? Como é mais volátil, né? Tem mais risco, tem mais gente vendendo apavorado e tem mais oportunidade para quem sabe escolher na bolsa. Mas o XP N11 é um bom FII, tá? Flávio, conheça o fundo, leia o relatório gerencial do fundo, vê o que tu acha, tá? Mas eu gosto bastante desse fundo aqui, beleza? E invista em outros também, né? Pega um de shopping, um de logística e um de laje comercial e tá ótimo, beleza? Tu já vai ter uma carteira de imóveis muito melhor, muito menos arriscada, muito mais rentável do que alguém que tem um imóvel aí no centro da tua cidade e aluga por 0,4% e ainda desses 0,4% ainda deixa 27% nas mãos do governo, porque tem que pagar IR, e 10% na mão da imobiliária. Quer dizer, a taxa aqui em Floripa é mais ou menos assim. A imobiliária fica com 10% mais ou menos. Beleza? Outra coisa interessante aqui que eu gosto do XPN11 e que eu também valorizo bastante nos FIIs é que os FIIs, se eu estou investindo em um FII, eu quero que ele seja de tijolo, tá? Porque eu quero investir em imóvel, eu não quero, se eu quisesse investir em renda fixa, eu ia lá e comprava um CDB, tá? Os fundos de papel, na verdade, eles são isso, por isso que eles têm um dividend yield alto, tá? Eles são fundos de renda fixa, como se fosse. Eles não têm imóveis, eles emprestam dinheiro para negócios do ramo imobiliário, tá? E no caso, o XPIN tem 95% aplicado em imóveis efetivamente, enquanto o HGLG tem apenas 67%. O resto são cotas de outros FIIs, CRIs e terrenos um pouquinho e ações de empresas do segmento imobiliário, tá aqui. Fonte Fundamentos, tá? Para não depois não dizer que eu peguei de qualquer lugar. Vamos voltar aqui para a tela. Quanto aos vencimentos dos contratos, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que analisar também no caso dos FIIs de logística. Se o vencimento dos contratos se concentram muito em um ano, é um risco, tá? Porque a gente não tem como, né? A gente não tem muito controle sobre como estão sendo negociados esses contratos, apesar de que dependendo da transparência de cada FII, tá? E esse é um outro quesito que eu analiso também, não só em FIIs quanto em ações, tá? Como eu vejo realmente os relatórios, eu vejo as demonstrações contábeis, é importante tu conseguir entender os relatórios da empresa ou do FII que tu investe, tá? E no caso aqui, tanto o HGLG quanto o XPIN tem a maioria dos contratos vencendo só daqui a 3 anos, só de 3 anos para frente, na verdade, né? Não que vai vencer em 2024 exatamente, mas ou em 2024 ou para frente. Então, no curto prazo, tá tranquilo. Beleza? Galera, todo mundo aí já se inscreveu na Semana Viver de Dividendos? Diz aí para mim. É ao vivo lá, hein, galera? É show de bola, hein? Vocês vão ver, é bem legal. A primeira aula a gente fala sobre, né, a preparação para a liberdade financeira, o que esperar de cada mercado, qual divisão de carteira, né, a gente pode fazer, como a gente tem que fazer a divisão da nossa carteira de acordo com o objetivo que a gente quer ter, tá? E aí, se a gente quiser investir mais em ações ou mais em fundos imobiliários, vão ter a oportunidade, né? Muito provavelmente, eu não dou essa certeza nunca, né? Mas muito provavelmente, eu tenho que ver com a equipe, tenho que ver com o pessoal todo aí como é que vai estar. Mas muito provavelmente vão ter a oportunidade de dar um próximo passo comigo e estar junto de mim lá na comunidade, né? Que é um pilar também do meu curso, que é um diferencial absurdo, tá? No caso do meu curso também, que eu não só ofereço o curso, né? Eu acredito que o acompanhamento é muito importante, eu acredito que o acompanhamento ele tem que ser dado pelo professor, e eu tô junto dos meus amigos e não é em grupo de Facebook, não é em grupo do Telegram, como eu já vi outros caras aí vendendo,
né? Às vezes o cara vende como se fosse uma mentoria, né? Vende como se fosse uma mentoria e o cara não tem nem o grupo do WhatsApp junto com o mentor dele, né? Ele fala que é mentoria só porque vai e aparece ao vivo pro cara uma vez por mês lá. Então eu sou mentor de todo mundo que tá aqui comigo na live do Instagram, né? É como se fosse isso. Mas não, eu tenho uma comunidade com os meus alunos que é um grupo do WhatsApp, onde a gente, né, conversa sobre os nossos investimentos, eu tiro as dúvidas dos alunos, né? A gente faz análise juntos, inclusive o Paulo, que estava aí antes, ele ficou fera já em renda variável, inclusive já me mostrou algumas empresas que realmente, né, ele fez uma análise muito bem feita, ele começou um quadro lá junto da comunidade, a gente realmente tem uma coisa especial lá e eu me orgulho muito disso, tá? E na semana que vem a gente vai fazer uma live junto, eu só preciso preparar o flyer tudo e começar a divulgar, porque essa vai valer muito a pena, tá? Em breve vocês vão saber. Matheus perguntou qual é a data, 27, 28 e 29 de setembro, às 8 horas da noite, ao vivo pelo meu canal, tá? Não deixem de se inscrever lá pelo link da minha bio. Beleza, galera? O Instagram já tá me avisando aqui que eu só tenho mais 4 minutos, mas dessa vez foi isso aí. Queria agradecer a todos vocês que participaram junto comigo, foi uma honra trazer para vocês os dados e ensinar para vocês um pouco mais sobre como investir em fundos imobiliários e como aumentar, né, a nossa segurança, porque a gente só se sente seguro com aquilo que a gente sabe, né, e como aumentar a nossa segurança nos investimentos em fundos imobiliários. Beleza? Me inscrevi hoje, o pai vai estar on. Maravilha, Fábio. De que forma a alta pode aceitar os FIIs? Veio pessoas comentando que pode ser negativo. Né? Tá. A taxa Selic, não, né? Na verdade, dependendo dos FIIs, eles podem ter os contratos de aluguel indexados à taxa Selic, tá? Se for esse o caso, né, vai afetar positivamente porque vão ser renegociados, tá? Eu não vejo muita no setor de construção civil, afeta mais, porque normalmente as empresas de construção civil elas operam alavancadas, ou seja, elas precisam pegar dinheiro emprestado para fazer os negócios delas girarem, né? O capital de giro fica mais caro quando a Selic aumenta, né? Capital de giro é o capital de curto prazo. Então as empresas do setor de construção civil demandam capital de giro. E se a Selic aumenta, o capital de giro fica mais caro. Se o capital de giro fica mais caro, a margem de lucro diminui. É por isso que o setor de construção civil sofre mais com a alta da Selic, tá? No caso do setor de dos fundos imobiliários, vai depender de qual segmento, né? No caso de shoppings, eu acredito que possa sofrer um pouco, porque os consumidores também acabam tendo um pouco menos de poder de compra com a alta da Selic, tá? Mas é caso a caso, cara. Esse negócio de alta de Selic aí também vendem muito como se fosse muito importante, quando na verdade o que tem que ser feito é um trabalho mais analítico, mais profundo e caso a caso, tá? Não adianta generalizar. Tu vai investir em um negócio, tem que conhecer ele a fundo, porque só assim tu vai saber realmente se a alta da Selic vai afetar ou não, negativamente ou positivamente, aquele negócio. Beleza? Era isso aí, galera. Um abraço. Não deixa de se inscrever na Semana Viver Dividendos. Espero todos vocês lá ao vivo. E antes de lá, a gente vai se ver algumas vezes aí. Não deixem de participar das lives, das publicações e dos stories. Um abraço, um beijo no coração de vocês aí. Valeu, boa noite.